Não pode esconder o que se sente de todo. Carregado ainda mais. Convido com isso para fazer a prece inicial. Boa noite. Hoje vamos ver nossos pensamentos pelo fim da terra para mesmo a guerra, existe uma imperfeição moral, quando o orgulho e o egoísmo falam mais alto que a paternidade. A guerra não começa quando estamos em batalha, começa quando a gente humaniza o outro, quando o diabo vira ataque. Então hoje oremos pela paz. Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso governador da terra, rogamos pelas nações do nosso planeta, para que sejam envolvidas pela luz da paz e da fraternidade. Que os corações dos homens se abram à compreensão, o perdão e a união entre os povos. Que os espíritos elevados, sentidos de vivência no mundo, agem com justiça e benevolência. Que cessem os conflitos, as dores e os preconceitos. Que floresça no íntimo de cada espírito encarnado o desejo sincero de servir ao bem. Ilumina, Senhor, cada lar, cada país, com a esperança renovada em dias melhores. Que teu amor prevaleça em toda intolerância e que a paz seja o idioma de uma humanidade inteira. Que assim seja. Convido o Dair para a palestra da noite de hoje, com o tema A Terceira Revelação. Boa noite a todos. Antes da nossa fala, nós gostaríamos de pedir a todos aqueles que trouxeram os seus celulares que os desliguem até o final dos trabalhos para facilitar a ação e a ajuda da espiritualidade que se faz presente já há muito tempo nessa casa e com certeza já estão tomando as providências para nos assistir, nos amparar, nos encorajar em todos os momentos segundo as nossas necessidades. E quando acontece uma interrupção na nossa concentração, quando perdemos um pouco o foco daquilo que cada um de nós veio buscar, atrapalha um pouco o trabalho da espiritualidade. Então, por isso, nós pedimos encarecidamente que desliguem os seus celulares. Hoje, então, nos coube comentar alguma coisa a respeito do capítulo 5 do Evangelho,
cujo título é o Cristo Consolador. E eu, procurando me inteirar do assunto, para podermos reflexionar, eu encontrei uma mensagem que foi trazida pela equipe do Jornal Espírita, há muito tempo atrás, que nos diz o seguinte: Jesus, o homem integral. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da matéria bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos, de suas mãos brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou as camas confortáveis. E porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Generalé e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de cercar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu ao monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhes a fome física. Delicada a postura, gentil ao não falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher enferma tocou-lhe a barra da veste e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-a em seus joelhos e lhes falou do Pai que está no céu, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos. Olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre,
e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivessem com abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diante dessa breve leitura, podemos observar as virtudes, as qualidades extraordinárias, os valores morais e espirituais que o Cristo foi portador e é. Como governador e o responsável pelo planeta, desde os primórdios, desde o início dos tempos, desde os primeiros sinais de vida. E, atendendo às leis da evolução e da fraternidade, ele acolheu uma falange de espíritos degradados de um planeta da constelação de Capela, onde essas criaturas insistiam em viver nos equívocos causados principalmente pelo egoísmo e que estava dificultando a evolução desse planeta. E Jesus nos assevera, como registra o apóstolo João, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse ser admirável, angélico, portador das mais altas virtudes celestes, o ser mais iluminado que aportou no nosso planeta, vem nos afirmar, conforme consta do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Cristo Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai ensinará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aqueles de nós que temos a oportunidade de conhecer os ensinamentos da doutrina espírita, podemos compreender facilmente tratar-se desse Consolador prometido por Jesus, desse Espírito de verdade que veio elucidar, tirar o véu dos homens, o véu das misticismo, das incredulidades, para nos explicar, à luz da razão, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos.
Todos nós sabemos intimamente que buscamos a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. E essa felicidade, para nós, ainda pela condição em que nos encontramos, de baixa elevação espiritual, ainda é bastante difícil. E permeiam em nossas vidas o sofrimento, as aflições, a perda de entes queridos, diversos tipos de coisas que nos acontecem e que nós ainda não compreendemos. E quando compreendemos, ainda que um pouco, temos dificuldade em aceitar essas coisas que são produtos de nós mesmos e que nós, por vezes, procuramos, através da nossa ingenuidade, às vezes, alegar que fomos abandonados, que Deus esqueceu de nós, que só nós sofremos, porque a nossa vaidade, o nosso orgulho ainda é muito grande. Nós ainda não compreendemos que todos somos necessitados de ajuda. Não é à toa que nós estamos aqui, porque cada um de nós veio à procura de uma ajuda, de esclarecimento, de entendimento, de força, de coragem, para superarmos as dificuldades que todos temos. Porque vivemos num planeta de provas e expiações, e os sofrimentos, as vicissitudes por que passamos, são naturais. São remédios amargos, mas que nós ainda necessitamos para podermos dar uma parada e buscarmos ajuda com humildade. Porque muitos de nós ainda nos julgamos autossuficientes. Achamos que podemos tudo. Que tudo nós podemos resolver. Por mais difícil que sejam as coisas, eu posso resolver. E daí bate a cara. E daí sofre. E daí faz o sofrer. Porque o nosso orgulho não deixa que a gente perceba que nós precisamos a vida toda de ajuda espiritual. E nós nos afastamos daquele que mais pode nos ajudar, que é o nosso anjo da guarda. Nós é que nos afastamos dele. Ele está sempre junto. Ele está... Quando nós programamos a nossa reencarnação, ele já estava conosco. E permanece conosco em todos os momentos. Só que às vezes nós criamos uma couraça pelo nosso orgulho, nossa vaidade, e não permitimos que ele nos ajude, porque nos achamos autossuficientes. Achamos que podemos receber por nossa conta, porque nós ainda estamos com a ideia de uma vida limitada. Só enxergamos a vida material. Muitos de nós ainda acham que as coisas terminam com a morte física, quando na verdade a vida é uma só. Nós estamos temporariamente habitando um corpo físico que nos foi dado como instrumento para a nossa evolução, e não é nada raro que nós abusemos desse instrumento, nos entregando a vícios de toda natureza,
aos desequilíbrios, alguns por trabalho, outros pelo excesso de comida, outros pelo excesso de descanso. E nós já conseguimos perceber que em tudo na nossa vida há necessidade do equilíbrio. Por isso é que Jesus nos trouxe exemplos quando esteve entre nós, e as obras da doutrina espírita, todas, não só as obras básicas, mas as complementares, nos auxiliam a entender esse processo e nos chamam constantemente a atenção para o nosso procedimento correto. Então, nós não podemos mais alegar ignorância nas nossas falhas, nos nossos tropeços, porque nós já temos a oportunidade de aprender, de conhecer. E nos ensina a doutrina que muito será pedido a quem muito tem. Então, quanto mais nós estudamos, nós conhecemos, mais cresce a nossa responsabilidade perante as leis naturais, as leis da vida. E aí nós percebemos que tem tantas situações em que há irmãos nossos, por mais títulos de conhecimento acadêmico que possam ter, não conseguem assimilar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que se baseiam sempre na lei do amor. Quando Ele mesmo nos diz: amai ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. Sintetizando toda a lei e todos os profetas. Parece simples, mas para que a gente possa amar a Deus e amar ao próximo, é necessário que nós nos amemos, não com orgulho, não focando na beleza física, na própria inteligência, nesses valores que ficam, mas sim valores morais, valores éticos, de humildade, de indulgência, de caridade, de compreensão para com as falhas, as imperfeições dos outros, companheiros de jornada que nos acompanham. Porque nós também temos defeitos, e muitos. Só que dificilmente nós conseguimos olhar para o nosso umbigo. Nós sempre olhamos para as imperfeições dos outros. Jesus já nos alerta, né? Para a trave do olho. E nós nos esquecemos muitas vezes, tudo pelo nosso orgulho e a nossa vaidade. Tudo. O nosso orgulho complica o exercício do nosso livre-arbítrio, que é a possibilidade que todos nós temos de fazer. Podemos fazer o que quisermos. E vamos responder por tudo que fizermos. Se nós fizermos o bem, vamos colher o bem. Se nós nos equivocar, vamos ter que consertar pela misericórdia do Pai. Se nós fizermos o errado, nós temos que consertar. Se fizermos o bem, é muito bom. Significa que nós já aprendemos a lição. Já estamos começando.
Mas se fizermos o mal, não ficamos desamparados, em momento nenhum. Os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores estão junto de nós, nos intuindo, nos encorajando para que nós possamos consertar. Só que, na maioria das vezes, muitos de nós acham mais fácil deixar as coisas como estão. Quem sabe aquele desafeto vai esquecer. Mas nós nos esquecemos que nossa vida não é só essa. Nossa vida continua. E quem lê as obras de Filomeno de Miranda, por exemplo, vai ver de casos que aconteceram há 500 anos atrás, 300, 500, 600, 700 anos atrás, e que até hoje, até pouco tempo atrás, Filomeno relata nos seus livros, que ficou aquele negócio mal resolvido se transformando, via de regra, em obsessões difíceis. Porque aquele que obsidia hoje, com certeza, lá atrás, foi a vítima. E por isso que nós precisamos consertar aquelas coisas que nós percebemos, que pisamos na bola, enquanto nós estamos juntos. O Evangelho nos diz isso, nos ensina isso, que é muito importante a gente acertar as coisas enquanto estamos juntos, que é mais fácil, porque daí através do diálogo, da conversa, da explicação, do exercício, da humildade, do pedido de perdão, como nós gostaríamos que os outros nos perdoassem, nos desculpassem, as coisas têm todas as condições de se acertar. Mas nós, infelizmente, ainda estamos num período em que nos esquecemos dessas coisas, desses gestos, que são simples, fáceis, mas que o nosso orgulho ainda cria obstáculos para que a gente não faça. Então, como dissemos, que Jesus iria mandar esse Consolador prometido, que nós, que temos com conhecimento da doutrina espírita, que estamos estudando, aprendendo, nós podemos afirmar com toda a segurança que esse Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, que venha nos esclarecer à luz da razão, porque não tem mais mistério, não tem mais milagre, não tem mais nada disso, não tem mais pecado, não tem céu, não tem inferno. Tem plantios e colheitas. Plantios livres, colheitas obrigatórias para todos nós. Indistintamente, ninguém é privilegiado. Nós temos que fazer por nós mesmos. Nós forjamos aquilo que seremos no futuro. Nós forjamos a nossa felicidade futura. Ainda mais nesses momentos em que vivemos num período de transição planetária, em que a espiritualidade nos afirma, nos esclarece, nos informa que o planeta Terra está mudando de categoria. Desse planeta de expiação e provas, que todos nós sabemos como está, com diversas dificuldades em todos os lugares, com muita gente sofrendo, com muitas coisas que nós, às vezes, não conseguimos entender se olharmos a vida presente, o momento presente, às vezes fica difícil de entender. Mas, quando a gente toma conhecimento de que todas essas coisas que estão acontecendo não eram necessárias, mas eram previstas, para que o homem finalmente pudesse se habilitar diante de tudo isso que está acontecendo, se mantendo firme, como Jesus disse, aquele
confia em mim, que acredita em mim, que é meu servo, que perseverar até o fim, este atingirá o reino dos céus. Então, essa mudança do planeta para a regeneração é esse momento que nós estamos passando agora e que aqueles de nós que tivermos habilitados e em condições de habitar esse planeta, agora renovado, claro que vai ter ainda maldades, mas não nos níveis que nós estamos agora, porque o bem vai se sobrepor ao mal. Mas para nós habilitarmos a morar, habitar esse planeta, nós temos que ter condição. É a mesma coisa que nós irmos lá pro Alasca sem a roupa adequada, vamos passar frio, não vamos morrer lá. Então nós precisamos estar habilitados, nós temos que ter as nossas roupas adequadas, roupa espiritual, a nossa túnica espiritual adequada para podermos adentrar esse novo planeta. Todos nós temos a possibilidade, todos nós somos convidados, mas cada um tem que fazer a sua parte. E, infelizmente, esse trabalho não tem jeito, não tem mercado, não tem shopping, não tem em farmácia, em lugar nenhum para vender. Dinheiro não compra. É pura dedicação, puro amor, puro esforço individual para nos prepararmos através da mudança do nosso eu interior, deixando o homem velho, construindo um homem novo, com todas as qualidades de um homem de bem, de caridade, de amor, de paciência, tolerância, indulgência, todas essas coisas que nós temos ouvido na casa espírita para nos habilitarmos. Porque aqueles de nós que não tivermos condição, com certeza haveremos de ser degradados como os nossos amigos da constelação de Capela, para um mundo adequado, um mundo igual. Talvez um mundo até inferior, para que possa ajudar. Porque a evolução é contínua em todos os mundos do universo. E nós temos que ter essa consciência, que nós nunca estamos sozinhos e que nós sofremos a influência do mundo espiritual e nós influenciamos o mundo espiritual. Então o planeta só vai atingir a condição para mudar para um planeta de regeneração quando alterarmos a psicosfera do planeta todo, o mundo físico e o mundo espiritual. E isso é um trabalho gigantesco, que cada um de nós tem um papel. E é importante a gente saber que esse papel não é a realização de grandes coisas. É pequena, é individual, é a alteração de hábitos, é a consciência de que somos irmãos, de que somos seres criados pelo mesmo Pai, simples, ignorantes, mas que nós somos predestinados a um dia tornarmos perfeitos, felizes. Isso é para todos nós, só que não é de graça, porque nada cai do céu por descuido. Em tudo na vida há necessidade do nosso esforço individual e coletivo. Por isso, a importância de nós nos mantermos firmes, resolutos, encorajados e estarmos sempre reunidos. Essa noite, com certeza, há uma troca muito grande de energias salutares, porque todos nós estamos procurando, preocupados, aprendendo, tentando achar resposta para nossas dúvidas, achar um caminho para nossas indecisões. E temos a certeza de que a espiritualidade presente
está a nos cobrir de energias salutares, de fluidos benfazejos, todos nós, para que possamos, ao sair daqui, estarmos melhor do que quando chegamos, com certeza absoluta. E é por isso que nós encerramos essa nossa primeira parte com o nosso agradecimento, dizendo: Jesus, celeste amigo, ao encerrarmos a primeira parte da nossa reunião de hoje, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e em nome de Deus, amparados pelos Espíritos amigos, protetores da casa, procurando, cada um de nós, nos inteirar da Tua mensagem de amor deixada há 2000 anos e que mais do que nunca é atualíssima quando compreendemos a necessidade de nos conhecer para que possamos amar, perdoar, sermos fraternos, bondosos, nos colocar no lugar daqueles nossos irmãos que ainda não despertaram, mas entendendo que todos nós temos nosso tempo e pedimos, Mestre, que a Tua misericórdia, a misericórdia do Pai, se faça para todos nós com um lenitivo para nossas imperfeições e, sobretudo, como fluidos de força, de coragem, para que continuemos firmes, resolutos, confiantes na Tua bondade, na Tua luz, que se faz incessantemente para todos nós. Abençoa os nossos propósitos de aprender e servir, ficando conosco, agora e sempre. Que assim seja.